16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água, fiz café. 1º de janeiro de 1960. Levantei às 5 horas e fui carregar água. É assim que Carolina Maria de Jesus dá início e fim à sua famosa obra, Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, qual foi escolhida para comentarmos no podcast de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Vitória Gomes. Meu nome é Rebeca Berbert. E eu sou a Júlia Kaufmann. E esse é o Literando-se, o podcast feito em parceria com o Colégio Consa, onde nós comentamos um pouco sobre as principais e mais marcantes obras da literatura brasileira. Então pega essa pipoca e acomode-se, pois hoje vamos ter um bate-papo sério sobre esse livro, que apesar de ser de suma importância para a literatura, ficou esquecido na estante de muitos. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Literando-se! O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi lançado em 1960 e esgotou em menos de uma semana. Já estava fadada ao sucesso, não é mesmo? E não podia ser diferente. A obra vendeu mais de 1 milhão de exemplares, foi traduzida para 14 línguas e ganhou diversas adaptações artísticas. Como foi dito anteriormente, a responsável por essa incrível obra é a escritora Carolina Maria de Jesus. Júlia e Rebeca, vocês podem contar para os nossos ouvintes um pouco da história dessa mulher assim, completamente extraordinária? Com certeza! Fruto de uma família humilde, Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Desde pequena, a menina sempre teve uma paixão pela literatura. Ela lia sem parar, sendo até mesmo acusada de bruxaria. Afinal, o que uma mulher negra estaria fazendo com um livro? Ela não poderia saber a não ser que fosse uma bruxa, pensava a sociedade. Quando Carolina ficou mais velha, ela acabou se mudando para São Paulo e trabalhou como catadora de lixo. Quando ela achava um caderno ou outro nas ruas sujas de São Paulo, ela levava para seu barracão localizado na favela do Canindé e neles escrevia o seu diário. Favelada, mulher, negra e mãe solteira, em 1960, Carolina Maria de Jesus tinha tudo para dar errado, considerando a sociedade em que ela vivia. Porém, lutando com afinco, ela conseguiu alcançar o sucesso, mesmo esse não tendo permanecido em sua vida por muito tempo. A gente percebe muito isso, né, do que a Júlia falou, do sucesso passageiro, e também o fato de tantos livros quanto a autora terem sido meio que esquecidos ao longo do tempo, quando a gente vê que o único livro dela que realmente fez sucesso foi Quarto de Despejo. Depois disso, a gente consegue ver que ela até tentou alcançar a fama mais vezes, publicando diversas obras como Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios, porém, infelizmente, ela não conseguiu. E eu lembro que teve até um período que ela voltou a ser pobre. Claro que não tão pobre quanto antes, porém, ela voltou a ser pobre sim. Então, agora, depois da gente já ter dado esse background sobre a escritora, vamos nos aprofundar um pouco mais no livro em si, né? No diário, a autora ela vai narrar de modo fiel os dias enfrentados como moradora da favela do Canindé. Enquanto ela conta sobre o seu cotidiano, a gente percebe algumas temáticas que são constantes no livro, como alcoolismo, suicídio, abandono familiar, violência, fome, política, entre diversos outros. Como a maioria dos diários pessoais, o foco narrativo é em primeira pessoa. A autora, porém, não deixa de lado sua essência, escrevendo de maneira única e diferente do padrão da época. Percebemos que os acontecimentos são narrados no livro em forma de tópicos, fazendo com que em um dia ela aborde diversos assuntos sem relações específicas entre eles. Isso, por sua vez, lhe dá liberdade de falar o que deseja, não se preocupando com a ordem cronológica dos fatos em um mesmo dia. Esse foco narrativo em primeira pessoa, em minha opinião, né, é essencial no texto, porque a gente consegue ver como é a realidade dos moradores da favela, né? O que eles enfrentam. E também isso é feito na visão de uma pessoa que vivencia realmente esses acontecimentos. E isso nunca tinha sido visto antes na literatura. Além disso, a conexão entre o leitor e a autora é perceptível, acontecendo principalmente devido ao foco narrativo, já que após ter vivenciado os fatos, ela o passa para o papel. Assim, conseguimos ter a visão da autora sobre diversos assuntos, não apenas como moradora da favela, mas também como Carolina Maria, uma mulher com suas devidas singularidades. Outro aspecto que eu acho essencial a gente pontuar é o fato do livro pertencer a uma literatura periférica realista.
Apesar de esse não ser um tipo de literatura muito conhecido, é de grande importância. Isso pois a literatura periférica é uma manifestação quase que exclusivamente produzida por escritores oriundos de periferias urbanas, dos grandes centros, que buscam contemplar as classes desfavorecidas sem se preocupar com a norma culta. Além da importância para a literatura periférica e da singularidade, eu acho que outro aspecto muito importante da obra é a presença das variedades linguísticas. Exatamente. A variedade linguística é bem marcante nessa narrativa, sendo ela regional e social, dependendo do momento do texto. Lembrando, gente, pra quem não sabe, que a variedade linguística regional é aquela que vai acontecer em decorrência da localização geográfica do indivíduo. Já a social vai ocorrer por conta dos aspectos socioeconômicos, como, por exemplo, nível de escolaridade, classes sociais e até mesmo faixa etária. Percebemos que todas essas variedades estão ligadas ao fato dela ser uma moradora da favela, que frequentou a escola apenas até o 2º ano do ensino fundamental, e após isso nunca mais teve tempo para voltar a estudar. Realmente, mas acho que isso se deve principalmente ao fato do jornalista Audálio Dantas ter optado ao publicar o livro por não corrigir os erros gramaticais ou mudar gírias e jargões dos textos de Carolina. Em minha opinião, o jornalista, ele tomou essa iniciativa, né? Pois a Carolina é uma autora autodidata, né? E ela tem uma vivência totalmente pautada nesse sofrimento. Mudar o modo que ela escreve, o diário, é, em parte, tirar a singularidade dela, mudar a história dela. Porque ela escreve as situações do mesmo jeito que ela vivencia. Infelizmente, nem todo mundo pensa dessa maneira. Até hoje, diversas escolas não adotam esse livro, insinuando que seria ruim para o aprendizado dos alunos apenas por não estar escrito dentro da concepção linguística considerada correta para a norma culta. Isso é uma grande prova de como as variedades linguísticas presentes no livro o fizeram ser vítimas desse tipo de preconceito. É muito nítido, né? Muito perceptível como o preconceito linguístico teve um papel na recepção desse livro e, sinceramente, continua tendo até hoje. Eu até me arrisco a dizer que esse é um dos motivos pelo qual o livro foi, em parte, esquecido por muitos. Agora, saindo um pouquinho, né, desse tópico, eu gostaria que vocês falassem para os nossos ouvintes sobre os elementos de comunicação e funções da linguagem e como eles estão presentes nesse livro. Boa ideia! Esse é um aspecto muito importante para quando a gente está tratando de obras com essa comunicação em primeira pessoa, principalmente no gênero diário. Bem lembrado. Se a gente fosse pensar em termos de elementos da comunicação, é bem nítido como a emissora Carolina de Jesus transmite para o receptor, nesse caso os leitores, uma mensagem muito inovadora. Ela mostra a eles seus cotidianos, suas batalhas, seus relacionamentos, tudo isso em simples folhas de papel, qual originalmente estavam no lixo. Já quando a gente fala de função da linguagem nesse livro, nós percebemos a predominância de 2 tipos. A primeira é a função poética, pelo tom de poesia, que em algumas partes do diário, e a gente tem também a função emotiva, pois ela sempre procura transmitir a sua opinião acerca dos fatos que acontecem ao seu redor, expressando o seu sentimento. Bem legal isso, né, gente? E para finalizar essa discussão, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a recepção do livro atualmente, né, nos dias de hoje. E eu acho que vocês já sabem, né, que se a gente for olhar, hoje em dia o livro ele foi adotado como leitura obrigatória para o processo de vestibular de diversas faculdades, até mesmo de faculdades famosas como a Unicamp. Porém, ainda tem pessoas que se recusam a considerar esse livro como uma obra literária. Você pode me falar um pouquinho a sua opinião acerca disso? Eu acho sinceramente um absurdo. Quarto de Despejo não é somente uma obra literária, como é uma das mais importantes de todos os tempos. Antes da publicação dessa obra, as relações dentro da favela nunca tinham sido retratadas com tanta fidelidade. O conhecimento sobre esse assunto era vago e muitas vezes limitado a um pequeno público. Porém, com a chegada de Quarto de Despejo, várias pessoas passaram a se interessar pelo livro, automaticamente as fazendo conhecer um pouco mais sobre a realidade enfrentada pelos moradores da periferia, realidade essa que muitas vezes era banalizada. Eu acho que você tá completamente certa nessa linha de raciocínio. E, além disso, esse livro, ele não deveria apenas ser considerado como da literatura periférica, como ele também deveria estar no cânone literário, uma vez que uma obra tão importante quanto essa não poderia jamais ser esquecida, na minha opinião. Mas e você, Rebeca? O que você acha disso, do cânone e tal? Eu super concordo, Vitória. Eu acho que ter obras como essa no cânone, ou seja, na lista de leituras obrigatórias dentro do ambiente escolar, é de grande importância para que as pessoas conheçam esse lado do Brasil, que é um lado que persiste até hoje, o lado das periferias. Isso, pois o primeiro passo para conseguir mudar essa triste realidade é conhecendo-a.
Além disso, Carolina Maria de Jesus consegue, a partir do livro, mostrar a voz e a força da periferia em uma leitura que, apesar de tratar de um tema denso, faz isso de uma forma agradável, prendendo a atenção do leitor. E esse foi o podcast de hoje. Se você se interessou pela autora, eu recomendo 2 coisas. Primeiro, que você veja o documentário Carolina, disponível no Globoplay, ou que você leia o livro do Orlando Nilha, Carolina. Caso vocês tenham tido interesse na literatura da Carolina Maria, eu recomendo que vocês leiam os livros Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e também o Diário de Bitita. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Até o próximo episódio. Tchau!